Meus irmãos, eu vou daqui a pouco colocar os slides na tela aqui, para que a gente possa ter, e eu vou falando conforme os slides para os irmãos e acompanhando. Mas eu quero primeiro agradecer a Deus pelo privilégio de estar aqui com vocês, né? Eu quero agradecer o convite aí do Wellington e do Fábio para a gente poder falar um pouquinho sobre o Ministério Embaixadores do Rei. Eu falo sempre que o Embaixadores do Rei, muita gente fala, é um programa, é um projeto. Não é isso, é um ministério. É um ministério que a gente deve encarar a organização Embaixadores do Rei como um ministério. Eu sempre falo nos cursos que eu faço, né? Ó, quanto tempo que você pensa em ficar na organização? Tem gente que faz o curso falando assim, não, eu vou ficar um ano, aí depois eu passo para o Gabriel, eu passo para o Kelvin, eu passo para o Fábio, eu vou ficar um ano. Meus irmãos, se você estiver pensando nisso, pode sair do curso, está no lugar errado. Eu sempre falo isso, porque isso é um ministério, é para a vida toda. Não é um cargo que eu pego lá na igreja de conselheiro, eu vou ficar um ano, 2 anos. Então, assim, é um ministério. Em primeiro lugar, você tem que colocar isso como um ministério. Tem que amar a criança, tem que amar a organização Embaixadores do Rei e tem que querer ser instrumento de Deus para fazer a diferença na vida dessas crianças. Eu sou meio suspeito porque eu amo essa organização, então, nós vamos ver um pouquinho sobre esse ministério que Deus colocou no meu coração. É o ministério do meu coração. E como aqui tem uma sala eclética, né? Tem já conselheiros, tem pessoas que estão iniciando. Então, eu vou falar o básico do básico. Eu vou falar mais mesmo como se vocês nunca tivessem visto uma organização, que muitos aqui não viram, para que vocês possam entender pelo menos a base. E outra coisa, não vão sair daqui sabendo tudo. Vocês vão aprender no dia a dia. É lá na sala de aula que vocês realmente vão entender o que que é a organização Embaixador do Rei. Mas nós vamos dar aqui para vocês uma pincelada, né, para que vocês entendam o que é a organização para vocês poderem fazer o trabalho nas suas igrejas. Então, eu vou falar em cerca de 1 hora, segundo o Elton, é 1 hora que eu tenho a palavra, 1 hora, e depois vocês têm 30 minutos para fazer perguntas. Então, pode ficar tranquilo que vocês terão esse momento para fazer pergunta. Caso, né, não aguentar a agonia de deixar para fazer a pergunta do final, porque às vezes fala, nossa, se passar aqui eu vou perder. Podem abrir os microfones, não tem problema nenhum, que eu paro e eu tiro a tela, o compartilhamento da tela e respondo para vocês. Vai ser um prazer a gente poder falar. No final, eu vou passar meu telefone, né? Se alguém quiser posteriormente entrar em contato comigo, pedir mais alguma orientação, algumas ideias, a gente vai estar. Isso aqui é uma família, viu, meus irmãos? Isso aqui é só o começo. A gente vai estar junto aí. Vocês vão perceber que é um cuidando do outro, né? O Fábio conheci, ele estava no Rio de Janeiro, agora está em Brasília. E Deus me deu aí tantos irmãos do Brasil inteiro, né, Fábio? Hoje eu conheço gente do Brasil inteiro, quase todos os estados, a gente conhece algumas pessoas aí, porque Deus nos deu esse privilégio aí de trabalhar com esse ministério que a gente tanto ama. Então, vou abrir aqui os slides, deixa eu ver se está funcionando aqui. Espera aí. Isso, vamos começar aqui. Então, é o curso de formação de conselheiro, né? Ministrado aí, realizado pelo DECER do Planalto Central e a União Missionária de Homens Batistas do Planalto Central. Nós já oramos, graças a Deus. Eu quero, mais uma vez, dar as boas-vindas a todos vocês e desejar um bom curso. E, se Deus quiser, a gente vai poder aprender muita coisa junto. Quero, antes de iniciar, me apresentar um pouco. Meu nome é Elton Ribeiro de Magalhães, servo do Senhor, membro da Primeira Igreja Batista em Goiânia, estado de Goiás. Já fui presidente da União Missionária de Homens Batistas por 2 mandatos. Já fui o coordenador do DECER goiano por 8 anos. E há cerca de 1 ano e quase 2 anos, eu assumi como secretário executivo da União Missionária de Homens Batistas de Goiás. Já coordenei a campanha de missões estaduais por 2 anos, na época mais difícil, né? Que foi plena pandemia. Tive o privilégio aí de ajudar o nosso gerente de missões, que na época era um senhor mais de idade, e nós tivemos que fazer essa campanha praticamente virtual.
Então, a gente teve esse privilégio de cooperar na campanha de missões e foi uma bênção. Já fui primeiro vice-presidente da Convenção Batista Goiana, já fui secretário executivo interino da Convenção Batista Goiana. Agora, né, estou como secretário executivo da União de Homens e fui convidado pelo Jair, que é o nosso secretário executivo, para ser o coordenador nacional do Homem Batista. E no meu trabalho secular, sou policial civil há 25 anos, casado com a Lília, pai da Sara, minha filhinha amada de 14 anos. Meus irmãos, essa enquete, eu ia fazer ela perguntando de onde vocês são, se já são conselheiros, se já tem um trabalho com a embaixada. Eu acho que não é mais necessário, porque antes de começar, eu já fiz essa pergunta e o que eu queria saber é se tinha alguma pessoa aqui que já é conselheiro ou se todos aqui aí estão iniciantes. Então, eu já percebi que nós temos aqui pastores, nós temos conselheiros já que trabalham há muitos anos na organização, que às vezes até sabe mais do que eu, que vai poder também nos ajudar, e nós temos iniciantes. Então, uma sala bem eclética e vai ser bênção. Creio que não há necessidade da gente fazer essa enquete, tá bom? O objetivo da aula, meus irmãos, é aprender um pouco e apresentar para os novos conselheiros de embaixadores do rei uma visão de como iniciar um trabalho com a embaixada na sua igreja, como iniciar uma embaixada padrão na sua igreja. O que é embaixada padrão? Como que realmente a embaixada tem que ser para ser padrão? Eu lembro que eu tenho um irmão aqui em Goiânia que ele é conselheiro há muito tempo, sabe? E aí, ele, não, irmão, vai lá um dia na minha embaixada, e sempre tirava foto, postava lá. Eu cheguei na embaixada dele, tava lá uns 20, 30 meninos jogando futebol, jogaram aqui tanto de futebol, terminou, ele orou com os meninos, tirou foto e tal, aí eu chamei ele, falei, meu irmão, vem cá, isso aqui pode ser qualquer coisa, pode ser um jogo de futebol, pode ser, né, uma confraternização, menos embaixada. Isso aqui não é embaixada, não, você me perdoa. E eu perguntei se ele já tinha feito o curso, ele falou que nunca tinha feito. Depois ele fez o curso, no final ele me falou, irmão, realmente você tinha razão. Eu não tinha uma embaixada. Ele tinha um time de futebol, que não tem problema nenhum ter, que serve também como ferramenta de evangelismo, não tem problema nenhum. Agora, falar que é embaixada é outra coisa. Nós vamos ver que a embaixada, ela é diferente, ela é empolgante, ela é vibrante, ela entra na vida dos meninos e transforma muitas crianças. Então vamos lá, vamos pro que interessa. Organizando embaixada padrão. Quais são os requisitos básicos para a gente iniciar, organizar uma embaixada padrão? Meus irmãos, a primeira coisa nós precisamos é apoio do pastor. Com o apoio do pastor, a embaixada já é difícil você iniciar o trabalho. Você imagina sem o apoio do pastor. Então, é, aqui em Goiás, por exemplo, antes de eu ser convidado para ser o coordenador estadual, não sei a realidade de vocês aí, mas aqui a gente tinha um conflito muito grande de conselheiros criticando pastores, né? O pastor não ajuda na embaixada, o pastor não ajuda financeiramente para ir para o acampamento. Vocês vão ver que é uma dificuldade para ir para os acampamentos quando vocês começarem a trabalhar. E criticava, e criticava, e criticava, e virava aquela intriga e briga, e a embaixada nunca ia para frente. Quando eu assumi como coordenador, a primeira coisa que eu fiz foi ligar para todos os pastores, falando que eu assumi, que eu gostaria muito de trabalhar com ele, onde não tinha embaixada para ele indicar alguém para a gente fazer curso de conselheiro. E aí muitos pastores nem sabiam o que que era a organização Embaixadores do Rei. No primeiro ano, só para você ter noção, acho que Goiás está sendo um dos estados que mais fez curso de conselheiro. Eu capacitei 133 conselheiros só num ano. E a maioria desses cursos
eu tenho convidado os pastores também para fazer o curso. Não para ele assumir, porque ele já tem atividade demais, mas para ele entender o que realmente significa a organização Embaixadores do Rei. E isso trouxe muito, muito mesmo o apoio dos pastores da embaixada, participam, vão com os meninos, apoiam, têm ajudado. Então, irmãos, uma coisa eu já te falo, se você está aqui nesse curso, não tem um apoio do seu pastor, está errado. Outra coisa que eu adotei aqui, né, é que ninguém mais aqui em Goiás faz curso de conselheiro, desde quando eu assumi, sem ter a carta de recomendação do pastor. Então, muitos conselheiros, às vezes, não tem nem perfil para ser conselheiro, quer ser conselheiro. Então, precisa da carta de recomendação do pastor. O pastor não envia para o seminário, quando a pessoa quer ser pastor, então a igreja vai enviar aquele que realmente a igreja vê que tem condição. E por isso que aqui a gente exige a carta de recomendação. Ah, mas não é possível que alguém não vai receber essa carta. É possível, já aconteceu aqui. Eu lembro até hoje, né, que o rapaz fez a inscrição, muito meu amigo me ligou, pessoa que eu conheço já há muito tempo. Ô, irmão, é, eu já fiz minha inscrição, já paguei, só não mandei ainda a carta porque o pastor tá amarrando a carta de recomendação. Falou, deixei, amarrando. Usou esse termo. Aí eu falei assim, irmão, faz o seguinte, quando você conseguir desamarrar a carta, você faz o curso. Vou te devolver o dinheiro, né? E, infelizmente, nesse curso você não vai poder. Então, irmãos, nós precisamos levar a coisa a sério, né? Porque nós estamos tratando com crianças. Eu sempre falo, a criança é o bem mais precioso do pai e da mãe. Não tem nada mais precioso no mundo. Não tem carro, não tem dinheiro, não tem nada mais precioso. Se a gente não levar a sério, desde o início, desde o curso de formação, como que a gente vai querer que a embaixada seja uma embaixada padrão? Então, nós precisamos, desde o início, do apoio do pastor, da carta de recomendação, que aquele conselheiro ele tem perfil e nada melhor de saber se tem perfil ou não. O pastor da igreja, ele conhece todo mundo. Bobo daquele que acha que o pastor não conhece todo mundo, ele conhece todo mundo. Então, se aquele irmão ainda não está podendo ou está acontecendo alguma coisa, o pastor vai falar, não, por enquanto não. E já aconteceu aqui. Outra coisa muito séria é que a gente, né, tem atividades e lida com crianças. Eu sou policial, já trabalhei 8 anos na Delegacia de Proteção de Criança e Adolescente aqui da capital, e a gente sabe quantas coisas perversas pode acontecer com a criança. E vai que a gente tem alguém infiltrado dentro da embaixada como conselheiro, né? Vocês imaginam se acontecer um abuso com a criança no acampamento? Vai sair no jornal, não vai ser assim, ó. João abusou uma criança. Não, vai sair assim, ó. Igreja Batista, acampamento da Igreja Batista, vai ser o nome da igreja, vai sujar o nome de Cristo. Então, a gente pode, sempre digo, sujar o nosso nome, mas o de Cristo jamais. Por isso, meus irmãos, é muito importante apoio do pastor, carta de recomendação, para que a gente possa ter aí bons conselheiros e conselheiros que realmente queiram, amam a organização e façam com que essa organização, essa embaixada, seja uma embaixada padrão. Segundo requisito, líderes disponíveis. Irmãos, a embaixada 90% ela é feita pelo líder, pelo conselheiro. Se não tiver um conselheiro padrão, a embaixada não vai ser padrão. O conselheiro ele tem que ter compromisso. O conselheiro tem que ser o primeiro a chegar e o último a sair. O conselheiro tem que estudar os manuais, estudar a tarefa, fazer o estudo bíblico com os meninos. O conselheiro tem que ter compromisso com a igreja, com a embaixada, com a organização. E, porque senão a embaixada não vai ser. Eu até brinco aqui, né? Conselheiro chechelento não serve, líder chechelento não serve para ser conselheiro. Tem que ser líder padrão. Irmãos, minha primeira embaixada, eu lembro até hoje, a minha embaixada era na periferia, eu fiquei lá aqui na capital
desde 2010 até 2000 acho que 2020, 2000, foram mais de 10 anos nessa embaixada, e aí eu sempre falava, ó, embaixador que chega atrasado paga 10. Se tem um manual e não leva, paga mais 10. Se tem a Bíblia e não leva, paga mais 10. E se tem a camiseta e não leva, paga mais 10. Então, paga 10 que eu falo é flexão, tá? Então, se o embaixador chegasse atrasado, ele pagava 10. Sabe o que que aconteceu um dia? Depois de 10 anos, eu nunca tinha chegado atrasado na embaixada. Eu cheguei atrasado. Quando eu cheguei atrasado, os meninos sempre ficavam brincando de bola. Quando eu cheguei, estava todo mundo sentado, bonitinho, na cadeira, nos bancos, lá na igreja. Uma gracinha, parecendo anjinho. E eles ficaram tudo olhando para mim. Quando eu cheguei, eu... Bom dia, embaixadores. E todo mundo, bom dia, conselheiro. Aí eu sempre, quando os meninos chegam, eu sempre falo assim, quem chega atrasado paga quanto? Eles 10. Aí eu fiz essa pergunta. Quem chega atrasado paga quanto? 10. E eu fui pro chão e paguei 10. Meus irmãos, se eu não tivesse pagado 10, concorda comigo que eu tinha perdido o moral com os meninos? Porque durante todo o tempo eu falava que quem chegasse atrasado paga 10. E sempre quando paga 10, eu ainda falo para eles, olha, a gente tem que fazer, tudo que a gente vai fazer, uma punição, a gente tem que fazer aplicação. Por que que eu estou pagando 10? Por que que tal? Então, eu ensino para eles, ó, tudo na vida que você faz de errado tem uma punição. Se você peca, tem um castigo. Se você erra, tem a punição. Por exemplo, chega atrasado na escola, o que que acontece? Fecha o portão, você perde a aula. Chega atrasado, falta o trabalho 3 vezes consecutivas, você vai ter 3 advertências, e na terceira advertência, você é o quê? Você é demitido por justa causa. Então, todo pecado, todo erro tem uma consequência. E quando a gente chega atrasado, é justamente para a gente ensinar para eles, é didático, pagar 10. E isso, mais uma coisa muito importante, tomar muito cuidado com essa questão de pagar 10, porque existe um artigo, o artigo 232 do Estatuto da Criança e do Adolescente, fala que se você causar constrangimento à criança ou adolescente, é um crime. Você pode pegar até 6 meses de detenção. Então, cuidado, quando tiver aqueles meninos mais gordinhos, muda, em vez de pagar 10, faz outra coisa, lê a Bíblia, Salmo 119, inventa alguma coisa. E são coisas que já aconteceu comigo, eu tô falando. O menino começou a chorar, você viu que ele tá ali, não dá conta de fazer flexão, você muda a punição. Não, levanta, faz outra coisa, pulinho de chinelo, lê um versículo, enfim, para que não dê problema para vocês, tá bom, meus irmãos? Terceiro requisito básico para organizar a embaixada: espaço físico disponível. É muito fácil criar uma embaixada. Você precisa de pelo menos uma sala. Você precisa de sala para você Oi. reunir com eles. Oi? Não, Pois pegar uma não. laranja. Pode deixar. Alguém fez alguma pergunta? Podemos continuar? Pode, desculpa, deixei o microfone ligado aqui, perdão. Não, tranquilo. Se alguém tiver alguma pergunta, pode fazer que eu paro aqui. Então, espaço físico disponível é muito fácil. Todo mundo tem uma sala na igreja, na IBD. Agora, eu te falo uma coisa, a igreja que tem uma quadra de futebol, aí é diferente. E é muito importante, é uma estratégia de evangelismo, porque o menino hoje, os meninos gostam de futebol. 90% dos meninos gostam de futebol. E se você não tiver um atrativo para eles, eles não vão permanecer na embaixada. Então vocês precisam pensar em alguma estratégia para trazer o menino para a igreja, para a embaixada. E a quadra é a melhor delas. Ah, eu não tenho quadra. Aqui em Goiás, o que que eu faço? Eu já consegui para várias embaixadas. Aqui tinha um projeto de escola 24 horas que até acabou, e quase todas as escolas têm quadra, e a quadra fica fechada. Aí eu converso com a secretária de educação ou com a própria diretora da escola, faço um ofício, e todo sábado nós temos várias embaixadas que têm o espaço disponível da quadra, sábado à tarde, para os meninos fazerem o futebol deles. Então, irmãos, às vezes a embaixada não tem dinheiro, é caro, né? Tem condição de você conseguir com o governo
gratuitamente aí a disponibilidade de uma quadra para ficar com os meninos. E por último, recursos materiais. É muito fácil, né? Nós vamos ver aqui que primeiro tem uns Não, manuais, né? tem uma pergunta, né? Sim. Pois não, irmão. Eu posso fazer uma pergunta? Pode. Vamos lá. O senhor falou sobre a questão de um conselheiro infiltrado, né, em relação a abuso de criança, não foi? Aí eu queria fazer uma pergunta exatamente sobre isso. Então, o que é que poderia ser feito para evitar abuso de crianças em acampamento e por tipo assim, duas crianças no banheiro? Como é que poderia ser evitado isso dentro de uma embaixada padrão? Você fala lá no acampamento, Acampamento e na reunião regular. Mais irmãos, na é o reunião seguinte. regular. Na reunião regular é o seguinte, tem que ter disciplina. Só deixe no banheiro um por vez, né? Então, o ideal é que tenha pelo menos dois conselheiros. Se tiver, melhor ainda. Um conselheiro fica na sala e o outro fica olhando se tem algum problema. Na igreja eu tranco o portão, só entra os meninos na embaixada. Então, assim, tem que tomar muito cuidado com essa questão da segurança dos meninos, né? Problema. Então, vai no banheiro, na igreja, vai um por um. A hora que o outro voltar, você vai. Ah, eu quero ir junto. Não. Mulher que tem isso, de ir duas, três no banheiro. Homem não. Vai um homem Porque, irmão, sozinho. Ah, porque olha só, eu perguntei isso porque já aconteceu numa embaixada. Eu sou embaixador, eu fui embaixador, né? De 10 a 17 anos. Então, numa igreja colega nossa, que eu não vou dizer que é igreja, pastor, nem conselheiro, mas houve tentativa. E aí, desde então, ele faz exatamente isso. Só vai uma pessoa e fica um conselheiro na porta do banheiro. Nunca exatamente. vai dois. Então, já houve, entendeu? Situação aqui, porque isso é muito importante. Detalhe. Muito importante. Inclusive, irmãos, hoje em dia, pra você ter noção, os shoppings, eles já utilizam isso. Fica uma pessoa dentro do banheiro, no shopping. Você dá uma olhada lá, porque já teve muito caso de abuso. Nós já atendemos a ocorrência de criança sendo abusada dentro do banheiro de shopping. Entendeu? Entra lá, finge que é o pai e entra com o menino dentro do banheiro e é dentro. Então, o shopping não utiliza. Por que que a gente não pode fazer isso? Aqui é medida de segurança. Então, seja na porta do banheiro ou lá dentro, é totalmente permissível. Porque é um homem junto com outro menino, não tem problema nenhum. E nos acampamentos é dividido por núcleo, dividido por cada, cada quarto tem dois conselheiros, está sempre vigilante, sempre olhando, atende os meninos. Né? Eu já fui comandante no acampamento nacional, comandante do núcleo Aquário, comandante do Alvorada, do Abilene, do Alto da Boa Vista. Eu só não fui do Valentes e do Arco-Íris. Meus irmãos, nenhum menino sai se não for acompanhado de conselheiro. Eu sempre falo, onde um vai, vai todo mundo, vai o grupo. Então você tem que ficar muito atento com os meninos, porque menino é difícil. Se for para um acampamento com 200 meninos, 300 meninos, 400 meninos, se você não tiver disciplina, não, é militarismo. Não é militarismo, não, é segurança, né? Porque se acontecer alguma coisa com esses meninos, meu irmão, minha esposa até fala que eu sou doido. Eu saio de Goiás com 90 meninos. Eu saio de Goiás com 90 meninos e vou para o Rio de Janeiro, em 2 ônibus. E eu vou, um dia antes, eu vou pra praia com os meninos. Você sabe o que que é ficar na praia com 90 meninos? Eu não divirto, porque eu fico doido, né? Cuidando dos meninos. Então, a questão da segurança, meu irmão, os filhos é tudo, né? Eu acho que muita maioria aqui são pais. Quem é pai sabe o que que eu tô falando. A gente vira um leão pelo nosso filho. Então, a gente tem que cuidar melhor ainda que se fosse nossos filhos. Então, essa questão da segurança. A sua pergunta foi muito pertinente. Ela é muito importante ficar de olho. Por isso que é bom sempre ter dois, três, quatro conselheiros na embaixada. Eu sei que tem muitas embaixadas, igreja pequena, que o conselheiro sofre sozinho. E é difícil. Então vamos orar para essas embaixadas aí ter mais de um conselheiro para poder ajudar.